Graças e paz, queridos. Bom dia a todos. Deus abençoe sua vida. Nessa manhã de sexta-feira, dia 5/6, ainda estamos em quarentena, porque ainda estamos em isolamento social, mas podendo usar a oportunidade da internet para podermos nos relacionar e principalmente podermos compartilhar da palavra de Deus nessa jornada bíblica. Então quero agradecer a presença de cada um daqueles que estão entrando aqui. Sejam muito bem-vindos. A Verônica, a Marna, a Carmen, a Lica, a Rosiane, Maria, a Ana Alonso, todos os que estão entrando, Arthur Chiapeta, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, Fernando. Obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse tempo de estudo, nesse tempo de conhecimento. Andréia, Lucélia, Dona Raimunda, Ayrton, Sônia Cardial. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Tem bastante gente entrando, Antônio Carlos, Deus abençoe. Muitos de nós já estávamos também ligados na oração às 6 horas da manhã, que é algo muito poderoso e também uma oportunidade para aqueles que não estão podendo sair de casa estarem nessa manhã. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e todos nós possamos ser poderosamente edificados pela palavra de Deus aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia Francisco, bom dia pastora Nádia, bom dia a todos os que já entraram, os que estão entrando também. Muito bom tê-los aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Muito bom mesmo. A gente poder compartilhar desse tempo aqui tem sido muito o aprendizado de Deus nas nossas vidas essa semana através das guerras bíblicas. Já falamos sobre a guerra, né? Começamos, na verdade, falando sobre a guerra do grande eu sou na vida de Jó. Depois falamos quarta-feira da guerra das pragas, uma história conhecida de Moisés, mas Deus nos mostrou um propósito específico que ele tinha através dessa guerra. E agora vamos hoje falar sobre a guerra dos chofares. Amém? Eu intitulei assim, poderiam ter muitos nomes, né? Só para a gente poder conhecer um pouquinho mais e aprender o quanto as guerras bíblicas elas falam conosco segundo a batalha espiritual que já estamos estudando há 2 semanas. Eu deixei ontem no grupo do Telegram, para todos os que estão no grupo, um vídeo extra, uma aula premium a respeito da guerra do apóstolo Paulo contra Mamon. Quem assistiu o vídeo que eu postei ontem no grupo, dá 2 mãozinhas aí para eu saber. Tem que colocar 2 mãozinhas para eu saber que você assistiu o vídeo de ontem postado no grupo que chama a guerra de Paulo contra Mamon. Tremendo ensino poderoso para os dias de hoje, então, espetacular assim o que Deus falou a respeito da guerra de Paulo, né? Foi uma enquete que eu fiz no grupo, qual guerra as pessoas gostariam de ouvir, coloquei algumas opções e as pessoas escolheram essa guerra de Paulo, né? E Deus falou muito, que revelação, né? No final, a respeito de uma cidade, uma região dominada por Mamon, se tornar depois uma igreja tão generosa, tão dadivosa, a ponto de ser citado por Paulo, né? O financiamento que aquela igreja fazia no reino e na próprio ministério do apóstolo Paulo. O que a gente vê isso? A gente vê a transformação, né? Quando uma guerra é vencida, quando uma guerra travada é vencida, a gente vê os despojos da guerra, a gente vê o resultado desta guerra nas nossas vidas de forma clara, né? De forma clara. Bom, queridos, bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a presença de cada um de vocês, em nome de Jesus. E nós vamos para mais uma guerra
a guerra dos chofares, que também está poderoso aqui em conteúdo e vai despertar também para nós vai despertar para nós alguns princípios que nós precisamos ter quando somos convocados para uma guerra. Essa guerra aqui ela fala realmente de uma convocação de Deus para uma guerra. Então preste bem atenção. A guerra dos chofares, ela vai falar que Deus convoca para uma batalha, ok? Ele promove a batalha, como a maioria das guerras, a gente não tinha noção disso, não é verdade? Mas a maioria das guerras bíblicas, ela é convocada pelo próprio Deus. Amém? Ela é gerada e convocada pelo próprio Deus. Deus provoca algumas guerras com um objetivo específico, que na hora muitas vezes as pessoas não enxergam, mas tem um objetivo específico. Então vamos lá. O que a gente precisa entender isso? Essa guerra ela está baseada no livro de Juízes, ok? E o livro de Juízes ele tem uma peculiaridade, ok? Precisamos abrir aqui o nosso maxilar, amolecer aqui o movimento da boca para sair palavras comuns como peculiaridades. Amém? Então ele é peculiar no seguinte sentido, ele é cíclico. O livro de Juízes, queridos, ele é cíclico. Isso já me chamava muito atenção desde quando eu li. Ele conta praticamente o mesmo processo de história o tempo inteiro. Ou seja, como é que funciona o livro de Juízes? O povo fica fiel a Deus durante um tempo, aí ele se afasta de Deus, ele murmura contra Deus, ou ele se volta a deuses estranhos. Deus permite como consequência desse afastamento dele que um inimigo venha oprimi-los durante um tempo. Vários inimigos foram usados nesse aspecto, amalequitas, midianitas, os filisteus, ok? E aí o povo acaba se sujeitando a esse inimigo, se arrepende, clama a Deus, Deus envia um libertador, que foram nomeados como juízes na época para julgar aquela causa do povo, e através de um mover sobrenatural, esse juiz é usado para libertação daquele povo, para uma vitória. Ok? Então isso é cíclico. Toda vez o povo fica um tempo com Deus, vira as costas para Deus, um inimigo vem oprimi-los, eles clamam a Deus e Deus envia um libertador, nomeado como juiz, para levar o povo a ser liberto. Então, em todo tempo, você vai ver isso no livro de Juízes, ok? E nós vamos contar uma dessas histórias, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 1 a 6 como texto base. E depois, lógico, nós vamos andar pelo capítulo 6, 7 e até o 8, fala alguma coisa a respeito dessa guerra. Amém? Vamos lá então. Juízes 6, versículos de 1 a 6, primeiro nós vamos ler aqui. Novamente, veja, novamente, o que eu estou falando? É cíclico, ok? Novamente, o povo de Israel pecou contra Yahvé. O Senhor, por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles as invadiam, acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo
os seus animais e as suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar, todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Amém? Juízes 6, de 1 a 6, então, mostra esse ciclo, né? O povo desobedecendo, se afastando de Deus, virando as costas para Deus, a consequência. Deus permitia, como consequência, que um povo estrangeiro, um povo inimigo os oprimisse, ok? O povo se arrependia, clamava por libertação, Deus mandava um escolhido, um libertador, que era juiz, chamado de juiz, para livrá-lo da mão do inimigo. Agora tem um detalhe aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, ó. A mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas, por isso os israelitas correram e começaram a buscar alternativas para se defender desse povo. Ou seja, tentar usar de armas terrenas para tentar de alguma forma se livrar do inimigo ou vencer o inimigo. Ok? Então foi algo que nós já falamos dentro de batalha espiritual, de que não há como vencer guerras espirituais. E lembra que já foi citado sobre isso, essa guerra é espiritual. O inimigo só teve poder sobre a vida deles porque eles se afastaram de Deus. Porque eles pecaram contra Yahvé. Porque eles deixaram que a vida espiritual deles de alguma forma fosse maculada no relacionamento com Deus. Perceba que não é um inimigo que veio com força bélica, com força física contra Israel. Foi um inimigo que oprimiu Israel com mão pesada, sim, mas fruto de uma ação espiritual, ok? Fruto de uma legalidade espiritual. Então nós precisamos entender que as armas terrenas, elas não vão nos dar êxito diante de batalhas espirituais. E o que a gente vê aqui? Que eles tentaram fazer esconderijos. Em outras traduções, diz que eles cavavam, faziam sulcos na terra, buracos na terra, entre as plantações e ficavam ali, escondidos, e corriam para as cavernas, e corriam para as montanhas, para tentar de alguma forma resolver essa situação. Mas não resolveremos situações. E nisso eu quero até trazer um contexto atual do que nós estamos vivendo e compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque muitas vezes acabamos sendo emocionalmente, racionalmente levados a tentar usar de alguma forma, armas terrenas para vencer princípios que são espirituais. O cristão, e eu, você somos cristãos, quantos cristãos nós temos aqui nessa live, nessa manhã? Eu e você que somos cristãos, fomos municiados por Deus de armas espirituais para vencer qualquer coisa. E sabe o que eu vejo? Muitas vezes os cristãos entrando no embalo do que o mundo faz para tentar, de alguma forma, mostrar o que é certo, o que é errado, entram em batalhas com armas terrenas. Então a gente vê, né, nessa situação atual e real e verdadeira, lembra? Não é as guerras, as batalhas não são pensamentos longínquos, não. As batalhas são pensamentos reais e são situações reais. E a gente vê aí nessa batalha contra o racismo, né? O racismo é algo terrível, é algo diabólico, sabe? O racismo é uma coisa muito, muito, muito maligna. Eu sou completamente contra o racismo, ok? Se eu ver alguém praticando racismo, vai ser repreendido na mesma hora, ok? Mas o que eu não vou usar? Eu não vou usar de armas humanas para enfrentar uma batalha que ela é espiritual. O mundo faz isso, ok? Então eu, como
uma pessoa espiritual, eu vou enfrentar batalhas de forma espiritual. Então a gente vê lá, né? Nós estudamos já em batalhas, em guerras espirituais, sobre dominadores que pegam um grupo de pessoas e começam a trabalhar, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Começa a trabalhar esse grupo de pessoas, ou aqueles que se agregam a uma ideologia, algum ideal, algum propósito, e começam a transformar esse ideal, essa ideologia que era algo bom para resultados ruins, né? Então, o que acontece? A gente vê muitas vezes os cristãos envolvidos por causa da indignação, por causa da... Eu me indigno, queridos, contra o racismo. Ver aquele rapaz morrendo, fruto de um racismo, aquilo me indigna, aquilo me deixa revoltado por dentro. Chego a ficar irado com aquela cena. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ok? Então eu transformo aquela ira inicial dentro de mim, numa postura espiritual de oração, ok? E de ministração. É as armas que eu tenho para enfrentar essa guerra. Então a gente viu aí muitas manifestações pessoais contra o racismo, e eu acho que você tem que se posicionar contra o racismo, nós temos que se posicionar contra o racismo, mas muitas manifestações que fomentaram pensamentos violentos, atitudes violentas, discursos violentos. Queridos, o cristão que se manifesta numa rede social, né, dizendo que a vida dos negros importa, e eu quero dizer que a vida dos negros importam, assim como a vida dos brancos importam, assim como a vida dos índios importam, assim como a vida de qualquer um que possa querer criar. Então tudo bem, a vida dos negros importa, e quantas vezes eu passei na rua por um negro mendigando ou numa situação de miséria e não fiz nada por ele. E não trouxe ele para minha casa e o ajudei de alguma forma. Ué, se a vida dos negros importa, todos os negros importam. Se a vida dos brancos importa, todos os brancos importam. Não é a minha manifestação numa frase que tem poder no reino do Espírito para transformar as coisas. Não é eu querendo usar o que o mundo usa como indignação que vai gerar algum resultado, alguma transformação. Todos os cristãos que postaram, né, a vida dos negros importam, eles dobraram também os seus joelhos e oraram e clamaram e usaram de batalha espiritual. A manifestação em redes sociais, ela é extremamente perigosa quando usada de forma inconsciente, que é o que nós chamamos do inconsciente coletivo, onde a gente vai fazendo por embalo, a gente vai fazendo porque outros fizeram. Isso é muito comum na vida dos adolescentes, dos jovens, mas como cristãos, Deus nos deu armas espirituais que mudam realidades. Estamos estudando isso há 2 semanas. Armas espirituais que mudam realidades. Realidades dentro de um lar, realidades dentro de uma cidade, realidade no meio de nações. Então, eu estou pegando esse exemplo para trazer para um contexto atual de que não tem nada diferente do que eles cavavam os buracos e se escondiam tentando resolver essa situação, de nós hoje pegarmos armas terrenas e queremos travar batalhas espirituais. Infelizmente, a manifestação de redes sociais municiou e fomentou demais o racismo. Quando nós postamos lá, vidas negras importam,
eu estou fomentando o racismo. Eu estou aumentando o princípio racista. Queridos, primeiro, todas as vidas importam. Segundo, os negros não é o povo mais perseguido pelo racismo. Os judeus são. Sabe qual é a diferença? Só a forma como reagem. Sabe como é que os judeus reagem ao racismo que eles enfrentam? E não é de hoje, é de milhares de anos. Eles se superam. Eles se superam. E por isso eles dominam o mundo. Você sabe que já recebemos, você sabe que já ouvimos ministrações. São os judeus que dominam o mundo. É o mundo que não percebe. Ok? Eles dominam mídias, eles dominam artes, eles dominam os Nobels, os prêmios Nobel, eles dominam as riquezas do mundo. É assim que eles superam o racismo. E quando nós ficamos lá jogando essa seta de autocomiseração sobre os negros, nós não estamos ajudando eles em nada. Nós não estamos só fomentando uma guerra contra o racismo. E eu vou falar para vocês. Está falando alguém aqui que tem primos negros, minha família, metade da minha família é de negros. Meus amigos são negros. E qual é a forma que eu mostro que eles têm valor? Valorizando no relacionamento pessoal. Ajudando o que for necessário e quando for necessário. Mas eles precisam de ajuda como eu preciso de ajuda e todos precisam de ajuda. Então, por que eu estou citando isso? Não estou aqui para falar do racismo, não vou entrar no lado do racismo. Eu estou falando que, assim como nós vemos na Bíblia, muitas vezes nós também agimos com armas terrenas. E quando se age numa guerra com armas terrenas, sabe qual é o resultado? Mais guerra, mais morte, mais destruição. Aproveitadores se usam de armas terrenas para gerar mais morte, mais destruição. E aí começa uma guerra sem fim. Eu não estou dizendo que o racismo não existe. Eu não estou dizendo. O racismo é maligno e deve ser combatido sim. E nós cristãos temos armas. Temos armas poderosas para combater. Temos a oração e temos a ministração. Ok? Então, queridos, vamos seguir em frente, mas eu quis fazer essa parte dentro dessa aula para você ver como atualmente, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos fazendo igual o povo de Deus aqui, se escondendo atrás de armas terrenas, tentando achar situações para vencer guerras que só serão vencidas com armas espirituais. Mas vamos lá, vamos para frente. Então, aquele ciclo, os inimigos oprimiram mais uma vez, os midianitas oprimiram com mão pesada o povo de Israel. E aí o que acontece? Deus convoca o líder e o respalda com autoridade espiritual. Vocês vão ver que todas as guerras, Deus levanta uma liderança. Eu não citei isso nas outras, porque nessa batalha em si é onde fica de forma mais clara, exposta essa liderança. Abre aí, Juízes 6:12, a continuação. A gente vai continuar nesse texto de Juízes 6. Juízes 6:12 em diante, eu vou ler tudo para você perceber duas coisas. Diz assim: então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. E Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Presta bem atenção no que vai falar aqui. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a tua força, vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo e tu vencerás os midianitas como se fossem um
só homem. Amém? Olha só agora. Deus vai levantar um líder. E Deus, como ele gosta de fazer isso, ele levanta o menos provável. É a lei da probabilidade divina. Você conhece essa lei da probabilidade divina? O apóstolo Fábio até mandou num dos discipulados aí de grupo de 12 desses últimos dias. O apóstolo Fábio, para quem está aqui nessa live e não sabe, é meu líder, minha cobertura espiritual, meu pastor. E numa das aulas de discipulado que ele me passou, que ele me deu, ele falou sobre essa lei da probabilidade divina, ou seja, os improváveis normalmente são aqueles que Deus escolhe. Quem ninguém espera, quem ninguém confia, quem ninguém acha que pode, é aquele que Deus levanta. Por quê? Porque a sabedoria de Deus confunde a sabedoria humana. Então entenda, você foi levantado ou pode ser levantado como um líder para uma guerra, para uma batalha, para liderar pessoas nessa guerra espiritual que vivemos. Impossível. Eu sou o mais pobre, da pior família, o mais novo, o mais velho, o mais antigo, o mais isso, o menos estudado, o mais estudado. Nós sempre vamos ter argumentos em relação ao chamado de Deus. Por quê? Porque o chamado espiritual de Deus nos confronta. Mas nós fomos comissionados, nós estamos nessa jornada bíblica para sermos influenciadores nesse tempo. Agora, o mais interessante de tudo aqui, ou dentro desse texto que nós lemos agora, é que nós aprendemos duas coisas importantes. Primeiro, quando estamos numa situação desfavorável, anote isso, quando estamos numa situação desfavorável, temos dificuldade de ver o sobrenatural. Quando estamos presta atenção nisso, quando estamos numa situação desfavorável, temos dificuldade de ver o mundo espiritual, o sobrenatural. Por quê? Olha isso, queridos. Um anjo apareceu a Gideão. Você consegue imaginar um anjo aparecendo para você agora? O anjo do Senhor. Esse termo ele tem um significado. O anjo do Senhor. Não foi um anjo, porque às vezes falou um anjo veio. Não, o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Olha isso. E Gideão nem percebeu. Nem percebeu o efeito sobrenatural. Nem viu que era um momento de glória. O anjo do Senhor era um momento de glória terrena. Ele estava mais inferiorizado pela situação que ele vivia e não conseguiu perceber que existia um mover sobrenatural. Queridos, eu quero te dizer que Deus vai escolher as coisas nessa terra, as que são humildes. Já até postaram aqui, a Rosângela, Carlos Bononino postaram coisas humildes para confundir realmente as poderosas dessa terra. Preste bem atenção nisso. Mas nós precisamos estar atentos de que Deus vai falar conosco em tempo de guerra. Deus vai falar com você em tempos de guerra, em tempos de batalha, em tempos de opressão do inimigo. Mas a opressão do inimigo muitas vezes tira a nossa visão espiritual. A gente olha tanto a situação desfavorável que a gente não enxerga que Deus está movendo o sobrenatural dele. Muitos falam assim, não está acontecendo nada na minha vida. Se você caminha com Deus, é impossível. Mesmo que você pecou, errou, falhou, é impossível que não esteja acontecendo algo sobrenatural. E o sobrenatural estava acontecendo e Gideão não enxergava. Por quê? Porque estava lá e... se o Senhor é contigo, homem valente, guerreiro valente. Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? E aí começam as lamentações, e começam as lamúrias, e começam os complexos, e começam os traumas, e se exalta o lado negativo da situação. Agora, presta atenção nisso. Qual é a resposta de Deus para todo esse lamento? Qual é a resposta de Deus para toda essa... Queridos, Deus não discute com lamentação.
nem alimenta a lamentação. Deus trabalha com o futuro. Olha só, ele chega para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, guerreiro valente, Yahvé está contigo. Aí Gideão fala: mas se Deus estivesse comigo, por que eu estou passando por isso? O Senhor nos abandonou. Olha isso. Deus, queridos, não tem problema de alma. Se é que eu posso falar assim. Deus não tem problema de alma. O homem falou assim, Gideão falou assim, é tremendo isso, presta atenção. Gideão falou assim: o Senhor nos abandonou. Se o Senhor é conosco, a gente não estaria. Se o Senhor fosse mesmo conosco, a gente não estaria nessa situação. Querido, se Deus fosse levar para o lado pessoal, ele ia virar as costas e largar Gideão lá. Mas o propósito de Deus, ele não é frustrado. Deus não tem problema de alma. Deus tem alma sarada. Ele quer te dar uma alma sarada também, para você não ficar levando as coisas para o lado pessoal. Senão a gente usa armas terrenas. Todas as vezes que a gente leva algo para um lado pessoal, a gente usa armas terrenas. Sabe o que Deus falou? Deus falou assim: olha só, então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Que força que Gideão tinha? Força de cavar buraco. Olha isso, gente. Vai com a força que tu tens e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ou seja, qual foi a resposta de Deus para a lamentação de Gideão? Nenhuma. Ele não ficou alimentando lamentação. Quem alimenta a lamentação, volto nessa questão aí do racismo, quem fica alimentando lamentação é o ser humano. O Senhor não alimentou, ele falou: vai na tua força que tu tens e vamos vencer essa guerra. Aí Gideão: mas eu sou fraco, começou a se lamentar de novo. Deus não respondeu de novo. Sabe o que ele disse? Eu estarei contigo e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Queridos, presta atenção, Deus não fica preso a lamentações, não alimenta lamentações. Deus prepara o futuro, Deus olha para frente e Deus quer nos ensinar a olhar para frente. Preste bem atenção nisso. Se você pegar o livro de Êxodo, queridos, 14, Êxodo 14, você vê lá Deus virando para o povo e diz assim para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Que adianta vocês ficarem se lamentando que Faraó apareceu quando eles vão atravessar o Mar Vermelho? Diga ao povo que marche. Vai, anda, faz, entra em guerra. Vamos vencer. Para de ficar só olhando as circunstâncias, lamentações. Queridos, Lucas 15, versículos 21, 22, a mesma coisa. O filho vai lá, o filho pródigo foi embora de casa, aí ele chega, ele se arrepende, volta para o pai e fala: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Arrependimento, perfeito. Agora, aí ele começa a se lamentar: olha, não me chama de teu filho, eu posso ser só um dos seus funcionários. E aí, sabe qual é a resposta do pai, que representa Deus naquela parábola? Ele diz assim: olha, põe uma roupa nova, põe sandálias novas, põe um anel de autoridade e vamos celebrar. Deus não fica preso em lamentações. Então, queridos, ninguém vence guerra se lamentando. Ninguém entra em batalhas se lamentando. Ok? Nós entramos em batalhas de forma espiritual para vencer guerras espirituais em nome de Jesus. Amém? É lindo, assim, é até gostoso ver como Deus se relaciona com o ser humano. Né? Deus, ele não vai ficar alimentando a tua lamentação, alimentando o teu choro. Deus chora junto com você no momento da dor. No momento da dor, Deus chora junto com você. Mas ele diz que depois do choro vem a alegria, vem a certeza, vem a força para a vitória. Então, no momento do choro, ele chora com você, mas não adianta ficar se lamentando. Porque Deus não fica alimentando lamentação. Ele vai mostrar qual é a força dele na sua vida para vencer as guerras. Só quem recebe, diga: eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma parte aqui, porque muitos usam essa história de Gideão para falar assim, que Gideão pediu sinais para Deus
Gideão pediu sinais para Deus para saber que era Deus que estava falando com ele, saber que era Deus que estava mandando ela para a guerra. Você vai ver isso em Juízes 6, de 36 a 40. E muitos usam desse artifício de pedir sinais para Deus. Mas uma coisa eu te falo, cuidado. É um cuidado que nós precisamos ter em relação a sinais. Gideão pediu sinais para Deus. O primeiro sinal que ele pediu, Senhor, se és tu que está falando comigo, porque eles estavam sem relacionamento com Deus, o povo estava distante de Deus, a primeira coisa que ele faz é levar uma oferta para Deus. Preste bem atenção nisso. Gideão não saiu pedindo sinal de qualquer jeito. Sabe aquela questão? Deus fala assim, né? Pro jovem, pro idoso, não importa a idade. Ó, eu tenho um eleito para você, você vai ter um eleito. Aí a pessoa fica ansiosa em saber quem é o eleito. Aí vai lá na igreja e fala assim, bom Senhor, o primeiro que sorri para mim, esse vai ser o sinal. O primeiro que sorri para o primeiro homem solteiro que sorri para mim na igreja, esse vai ser o meu eleito. A pessoa cria um sinal, né? A pessoa cria um sinal. Mas preste bem atenção na diferença. Aí vai lá e, lógico, vai entrar na igreja, os rapazes, os homens, ou as mulheres, dependendo de quem pediu o sinal, vai sorrir. Aí a primeira pessoa que sorri, o cara encasqueta, ou a moça encasqueta, que aquele é o eleito dela. Pelo amor de Deus, queridos, me dá um sinal milagroso. Tem outros que falam, Senhor, me dá um sinal milagroso. Veja só, Gideão, ele tinha autoridade para pedir sinal de Deus. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que ele fez foi entregar uma oferta para Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, né, o Senhor estava ali sobre a árvore, sentado junto à árvore em Ofra. E aí Gideão fala assim, ó, se o Senhor está aqui mesmo, se é o Senhor falando comigo, porque Gideão não tinha comunhão com Deus. Gideão cresceu num tempo que o povo estava afastado de Deus. Ele diz assim, Senhor, deixa que eu traga uma oferta para ti. Deixa que eu honre ao Senhor primeiro. Então muitos querem um sinal, sem nem terem honrado a Deus. Mateus 12, versículos 38 e 39, Jesus diz assim, uma geração má e perversa pedem um sinal milagroso de Deus, mas nenhum sinal será dado. Os sinais que vocês precisam já foram dados. Então fiquem atentos. Amém? Então eu tô fazendo essa parte aqui, porque muitos vão querer pedir sinais para saber se devem entrar em guerra ou não. Eu te digo que tem todas as guerras que nós precisamos entrar, Deus vai nos mostrar. Vai nos mostrar. Então você vê que Deus respalda Gideão como autoridade. Ó, Juízes 6,18. Antes de pedir um sinal a Deus, ele entrega uma oferta de sacrifício. E posso te falar uma coisa? Para Gideão entregar uma oferta era um sacrifício, porque eles estavam reduzidos à miséria. Ele não tinha nada. Mas isso já mostra o coração que Gideão tinha. E por isso Deus o escolheu. Olha que tremendo isso, queridos. Olha que tremendo isso. E aí a guerra começa. Para Gideão poder liderar essa guerra, e eu estou falando com homens e mulheres que serão líderes em batalha espiritual, presta atenção. A primeira coisa que ele precisou foi fechar pendências familiares. Tomar uma posição espiritual. O povo aqui nessa época, em Juízes 6, quando se distanciou de Deus, eles começaram a seguir outros deuses, principalmente Baal. E construíram postes ídolos para Baal. E aí Deus fala assim, Gideão, fala assim, tudo isso está em Juízes 6, 7 e capítulo 8, tá? Depois você tem que ler essa história por completa. Não dá tempo de eu ler todos os versículos aqui. E aí o que acontece? Ele diz assim, Gideão, pega um touro do teu pai, em outras traduções, pega um boi, né? Pega um touro do teu pai e usa esse touro para derrubar esse poste ídolo. Saiba que o deus Baal, né?
Baal, um deus pagão daquela época, ele tinha várias imagens. E uma das imagens era um homem sentado num trono com cabeça de boi. Era uma das imagens que Baal tinha como Deus. Então a gente vê Deus mostrando, né, que ele usa um touro, usa um próprio boi para derrubar aquela imagem de boi. E é poderoso, porque as pessoas... Gideão poderia ser morto por fazer aquilo, por derrubar o altar de um deus, né? Poderia ser... tem uma pergunta do João aqui que eu vou... Ficar vivendo de pedir sinais? Sim, exatamente. Exatamente. Por que Gideão precisou de um sinal? Porque ele não tinha relacionamento com Deus. Gideão cresceu num tempo que Deus estava distante daquele povo. Ou melhor, aquele povo estava distante de Deus. Então, pede sinal. Queridos, sinais são dados o tempo inteiro por Deus. Fique atento no seu dia a dia para você ver quantos sinais Deus te dá para onde Ele está te direcionando. A gente é que não percebe. Então o relacionamento com Deus já é um relacionamento de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Então voltando aqui, só para responder. Perguntas que eu não responder aqui, por favor. No grupo hoje que vai ficar aberto, vocês mandem lá as respostas. Então o que a gente vê? Que no momento em que um boi vivo, um ser vivo, derruba uma imagem inerte, parada, o que acontece? O que acontece? Chama a atenção das pessoas. Alguns vêm falar assim, aí o povo se levanta e fala assim, não, vamos, Gideão tem que se explicar. Como é que ele derruba um poste ídolo? Esse poste ídolo estava dentro da própria casa do pai de Gideão. E aí, olha isso. Gideão, o pai de Gideão toma a causa e fala assim, não, meu filho está certo. Olha isso, olha a resposta do pai de Gideão. Se Baal é Deus, ele que tome a causa dele, ele que lute pelo nome dele. Olha isso. Olha que tremendo. E aí nós temos em 1 Samuel, queridos, eu não lembro o versículo agora, depois se alguém achar, posta aí, ou manda, em 1 Samuel, quando o filho de Davi, Absalão, se levanta contra ele para tomar o trono dele, sabe qual é a resposta de Davi? Olha que linda essa resposta para a gente entender. Esse trono, Davi diz assim, foi Deus que me colocou nesse trono. Quem defende esse trono é Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente nos pega querendo defender Jesus. Queridos, nós não precisamos defender Jesus. A gente quer argumentar com as pessoas em defesa de Cristo. O próprio Deus, o próprio Cristo, Ele mesmo começa as pelejas, Ele mesmo é o Senhor da guerra. Ele mesmo é o Senhor poderoso nas guerras. Você não precisa defender Jesus, não. Eu vou defender, as pessoas estão falando mal de Jesus. Querido, você não precisa defender de Jesus. Jesus é que precisa nos defender, precisa acampar anjos ao nosso redor, precisa ser o nosso general nas guerras, em nome de Jesus. Então o pai entende que aquele boi, aquele simples animal derrubou o altar. Tanto que o nome de Gideão é mudado, as pessoas mudam o nome de Gideão para Jerubaal, que quer dizer assim, contenda Baal com ele. Que Baal contenda com ele. E é lógico que uma imagem de pedra, uma imagem de madeira, uma imagem de bronze, ela não se defende sozinha. Sabemos que por detrás das imagens existem seres malignos, mas eles não se defendem. Um pedaço de madeira, se eu jogar ali, ele vai ficar parado ali. Amém? Por isso que a nossa fé não pode estar nisso. E é por isso que Gideão começa, a guerra começa dentro de casa, na postura de Gideão, em fé, na postura de Gideão, em mostrar que existia uma fé que podia vencer aquela batalha. E aí o que acontece? A guerra se intensifica. Você percebe que as batalhas têm sempre uma mesma sequência? Deus promove a guerra, Deus levanta um líder, a guerra começa,
E aí o que acontece? A guerra intensifica. Juízes 6,33 diz assim: nesse meio tempo, no tempo em que Gideão está nesse primeiro momento aí, guerreando internamente, veja, mudança interna para ter um resultado externo, uma mudança dentro para poder guerrear fora. Então ele está numa guerra, primeiro pessoal, em crer, segundo uma guerra familiar, né? E aí, a guerra nesse meio tempo, Juízes 6,33, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças dos seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Ok? Nesse meio tempo, o exército inimigo vai o quê? Se organizando. Se organizando. Vai se organizando. Vai se fortalecendo. Lembra que nós falamos naquela imersão da hierarquia espiritual que o exército do Império das Trevas ele é organizado. Ele se organiza também para as guerras. Ele trabalha com armas espirituais também contrárias à vontade de Deus. Então a gente vê ali o exército se organizando para aquela guerra, enquanto Deus também está trabalhando no íntimo, na fé. Eles não podiam entrar naquela batalha com ídolos. Ídolos não poderiam estar ali baseados naquela batalha. Queridos, nós não podemos entrar em batalhas com situações ainda para resolverem nas nossas vidas. Precisamos resolver situações internas para poder enfrentar batalhas maiores. Amém? E aí Deus está treinando o exército. E aquele exército se reúne com aquele exército inimigo se reúne, presta atenção, com 135 mil soldados. 135 mil. Lembra que parecia que eles vinham como gafanhotos entre soldados e camelos, parecia um enxame destruindo tudo. 135 mil soldados, né? Se você pegar em Juízes 8, 10, cita esse número. Aqui você não vai achar no começo, mas depois no final cita o número que foi levantado para essa batalha do exército inimigo. 138 mil. E Deus, e Gideão, primeiro Gideão, reúne homens para entrar em guerra. Gideão, por causa da postura dele, consegue convencer pessoas para entrarem numa guerra. E ele reúne 32 mil hebreus. 32 mil hebreus. Exatamente, ó, Dr. Paulo, primeiro uma guerra íntima para azeitar as armas de essência. Exatamente, primeira transformação é por dentro, para a gente ser revestido de armas de essência, para poder usar armas de conduta, armas de batalha. Amém? Olha só, 32 mil hebreus para enfrentar 135 mil inimigos. Isso dá 4 para 1. Vamos fazer matemática aqui agora. Isso dá 4 para 1. Ou seja, Gideão falou, ó, cada um de nós vai precisar matar 4 do exército inimigo. Ele não disse isso, tá? Não está escrito isso. Isso sou eu que estou falando. Amém? Senão vão perguntar, mas onde que está escrito que ele falou que era 4 para 1? Não, ele não falou. É uma relação que a palavra mostra, mas a palavra mostra essa relação matemática. 4 para 1. Porém, assim como o exército inimigo estava se organizando, Deus estava trabalhando. E ele precisava tirar alguns conceitos para que as pessoas não entrassem despreparadas numa guerra. Lembra da primeira live de batalha espiritual que falou sobre o Senhor dos Exércitos? Nós precisamos de um Senhor para que ele nos prepare para a guerra. Para que ele nos fortaleça, para que ele nos prepare como soldados para uma guerra. Então, a primeira coisa que Deus trabalha é erradicar o medo. O medo. Então, em Juízes 7,3 ele diz assim, Gideão, pergunta quem é que está com medo. Aí Gideão vai no meio do exército e fala assim, quem é que está com medo? Aí uma parte levanta a mão. Aí Gideão fala assim, então vocês podem voltar para casa. Presta atenção. Você está com medo? Volte para casa. Não pode haver medo dentro do exército de Deus. Nós não podemos batalhar com medo,
Porque o medo, queridos, arma laço, o medo nos aprisiona. O medo rouba o nosso discernimento. O nosso discernimento. E aí o que acontece? 22 mil vão embora. De 32, 22 mil vão embora, ficam 10 mil. E aí, o que era 4 para 1, ou seja, cada hebreu ter que enfrentar 4 midianitas, agora se torna 13,5 para 1. Ou seja, cada midianita vai ter que enfrentar 13,5. Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção nisso. Agora cada um vai ter que enfrentar 13,5. E Deus não para por aí. Ele chama Gideão, eles param lá num lugar de suprimento, eles vão beber água, e aí Deus fala assim, Gideão, presta atenção no exército. Aqueles que ajoelharem e lamberem a água, você vai mandar para casa. Aqueles que ajoelharem, assim, agacharem e trouxerem a água até a boca, você vai manter no exército. Porque aqueles que abaixam para lamber a água num tempo de guerra estão desatentos. E nós já falamos sobre isso. Não podemos entrar numa guerra desatentos, distraídos. Soldado que entra em guerra desatento é morto, leva tiro. Lembra disso? Foi até uma das frases que nós compartilhamos. E aí o que acontece? 9.700 lambem a água como cachorro. E só 300 bebem a água. E Gideão manda 9.700 embora para casa. E aí o que a gente vê com isso? Que ficam 300 para enfrentarem 135 mil. Ou seja, sabe qual é a relação? 450 midianitas para cada hebreu. Ou seja, cada hebreu teria que lutar contra 450 midianitas. Eu te pergunto, como convencer 300 homens a enfrentar 135 mil? O que fez com que aqueles homens acreditassem em Gideão? Primeiro, e presta atenção nisso, porque isso é ensino para as nossas batalhas e para a gente arregimentar soldados para essas batalhas espirituais. Primeiro, Gideão mudou sua postura. De um menino medroso, de um menino que se escondia, ele chamou para si a responsabilidade. Juízes 7,17, olha o que diz. E ele lhes ordenou, Gideão lhes ordenou, fazei o que me virdes fazer. E eis que, quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Ou seja, o líder, queridos, e nós fomos chamados a uma liderança espiritual, precisamos ter postura de líder. Ninguém quer seguir um líder, ou ninguém vai acreditar numa palavra que é liberada. Olha, eu vou tentar isso aqui, se eu fizer, você tenta fazer também, quem sabe dá certo. Nesse discurso ninguém vai seguir. Mas Gideão disse, olha, o que eu fizer, vocês imitem. Vocês possam fazer igual. Ele mudou a postura, e isso trouxe credibilidade nele diante das pessoas. Amém? Segundo, ele acreditou em Deus com aquilo que ele tinha nas mãos. Ele levou 32 mil. Deus diz assim, não, 32 mil não. Porque se você, com esse monte de gente, estou falando um termo bem claro, com essa multidão toda que você está levando, amanhã é capaz de vocês acharem que foram vocês que derrotaram. Você vai com o número que eu vou escolher. 300. Meu Deus, 300, gente. Olha isso. 300. Não. Gideão poderia falar, não, aí não tem como. Mas Gideão creu que aquilo que ele tinha nas mãos, em Deus, era suficiente para vencer. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Hoje você pode se olhar e falar assim, não, eu não posso entrar nessa guerra. Olha só o que eu tenho. Queridos, o que você tem hoje, com o que você tem hoje, em Deus, é suficiente para você vencer qualquer batalha. Por maior que possa parecer essa batalha,
aquilo que você tem. Tem pessoas que deixam de cumprir princípios espirituais, por exemplo, como da oferta, porque falam assim, o que eu tenho é tão pouco. O que você tem hoje em Deus é suficiente para você vencer, para você conquistar, para você avançar. Amém? Quantos estão entendendo isso? E quantos recebem isso em nome de Jesus? É com aquilo que Deus nos dá. É com aquilo que temos em mão hoje. Em Deus é suficiente. Às vezes a gente fica esperando quando eu. Não, é agora. É agora que Deus está nos chamando e está nos arregimentando para uma batalha que Ele mesmo vai nos conceder vitória. Porque primeiro Gideão mudou de postura, depois ele acreditou em Deus com aquilo que ele tinha nas mãos. E terceiro, Deus mesmo convence o povo. A Bíblia diz que os homens do exército dele começaram a sonhar com a vitória. E começaram a contar, eu sonhei ontem com isso. E eu comecei a sonhar. E aí, e o que quer dizer esse sonho? Esse sonho é a vitória que Deus vai nos entregar. É a vitória que Deus vai nos dar. E Deus mesmo foi dando sonhos. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, quando Maria engravidou de Jesus, José falou assim, eu vou ter que deixar a Maria, não vou poder... ela não vai poder ficar comigo. Ela me traiu, José pensou em um monte de coisa. E aí, sabe o que aconteceu? Olha o que diz Mateus 1, 21. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que está nela é gerado do Espírito Santo. Ou seja, Deus mesmo convenceu José daquele propósito. E deixa eu te falar uma coisa, Deus mesmo convenceu o povo através de sonhos. E aí chegou o momento de entrar em guerra com 300 homens. E eu só tenho 5 minutos de live para encerrar. Com 300 homens. E aí Deus diz assim, peguem os chofares. Peguem os chofares. Tem até uma particularidade que diz que de todos os homens que foram embora, os 300 que ficaram com os chofares deles. Olha isso. Sabe que você ficar com 32 mil chofares? 300 homens carregando, cada um teve que carregar 10 chofares, 100 chofares. É algo que eu ainda não consegui entender o porquê, mas eles levaram um chofar que não acabava mais. E aí vem o momento da estratégia divina. Deus tem estratégia para suas batalhas. Deus tem direção para suas batalhas. E vem o momento da estratégia divina. E Deus diz, separem 3 grupos de 100. E Gideão, você vai tocar o chofar. E aí Gideão diz assim, quando eu tocar o chofar, vocês vão tocar o chofar. E vai ser por Deus e por Gideão. E os homens tocam o chofar e gritam, por Deus e por Gideão. E a Bíblia diz que nenhum sai do seu lugar. Presta atenção. Nenhum sai do seu lugar. Entenda que existe um lugar de Deus, que é a presença de Deus, que nós não podemos sair para vencer as nossas batalhas. Quem sai da presença de Deus começa a ter derrotas. Quem sai da presença de Deus começa a perder guerras. Quem sai da presença de Deus. O chofar era o toque, era a voz de Deus. A primeira vez que a Bíblia cita o toque do chofar é o próprio Deus falando no meio das nuvens com Moisés e com o povo que havia sido tirado do Egito na Guerra das Pragas. É a primeira vez, é a própria voz de Deus. Então, o toque do chofar anuncia a voz de Deus. Para uma batalha ou para um evento religioso, seja lá o que for, conforme o ritual. Então, o que Deus está falando aqui? Olha, deixa a minha voz. Fique no lugar onde eu tenho te colocado. Não fica mudando de lugar. Não fica procurando alternativas, não fica se escondendo em buracos, nas montanhas. Ele estava avisando o povo. Era um confronto espiritual para a alma e a mente daquele povo que vivia procurando lugar para se esconder, que vivia procurando lugar para fugir. E Deus está falando, para de fugir. Fique no lugar que eu te coloquei, porque eu te concedo vitória. Vamos encerrar em 20 segundos.
E essa é a segunda guerra na Bíblia, que não tem nenhuma baixa. Os 300 que vão são os 300 que voltam. Assim como os 318 de Gideão. Deus tem alguma coisa com 300, amém? Beijo no coração, vamos pro grupo, porque eu vou colocar mais coisa lá.